E como Deus tem um propósito com todos nós aqui na terra, Deus nos coloca no lugar certo. Preste bem atenção. Deus coloca-nos no lugar certo para o seu propósito. E aquele motim começou a chegar até os ouvidos de Mordecai. E a notícia era essa: o rei Assuero assinou uma lei em que todos os judeus serão mortos pelos soldados do rei Assuero. A Bíblia diz que Mordecai precisava chamar a atenção de alguém. Então ele arrancou as suas roupas, colocou o pano de saco, jogou cinza sobre o seu corpo. E Mordecai gritava, diz a Bíblia no livro de Esther 4, versículo 1. Mordecai gritava, ele clamava com grande amargura e grande clamor. Ele chorava, ele gritava, ele clamava. E aquele grito, aquele clamor teve um propósito, chamou a atenção do palácio. Quando nós clamamos ao Senhor, o nosso clamor tem um propósito. Quando nós gritamos a Deus segundo as nossas necessidades, o nosso clamor chega ao palácio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, e Ele que envia a bênção para nós e a vitória. A Bíblia diz que quando aquele clamor chegou aos ouvidos de Esther, a rainha Esther, ela então enviou as suas moças, ela enviou os seus eunucos para ir ter com Mordecai, questionar a Mordecai o que é que estava acontecendo. E Mordecai então contou a Esther o que ia acontecer. Agora entra o propósito na vida de Esther. Deus queria usar Esther, e por isso Deus colocou Esther do lado de dentro. Preste bem atenção. Deus vai usar os que estão dentro para cuidar dos que estão fora. Deus vai usar as pessoas que estão dentro das prefeituras para ajudar você. Deus vai colocar as pessoas que estão dentro dos juízes, lá no meio dos juízes, dos advogados, dos bancos, para poder ajudar você que está de fora. Quem crê nisso, levante a mão e dá um glória a Deus. Aleluia! Esther estava lá dentro. Quando Esther ficou sabendo que o povo que ela amava, o seu povo, ia morrer, Esther fez algo. Ela conclamou entre os seus serviçais. Ela mandou avisar a Mordecai: escuta, levante um jejum, fala para o povo judeu levantar um jejum. E por 3 dias nós vamos orar e nós vamos jejuar. E essa guerra vai ser ganha pelo poder do nome de Jesus Cristo. Fala a palavra que Esther, ela tinha um outro problema a vencer. Comparecer na presença do rei sem ser convidada cheirava morte. E Esther teria que socorrer e pedir socorro ao rei Assuero. Deus tinha um propósito na vida de Esther. Esther não se intimidou com a sua própria vida. Esther não ficou preocupada com os banquetes do palácio. Esther não ficou preocupada: deixa o povo morrer, eu vou comer. Olha os banquetes, as frutas, olha tudo que eu tenho, os melhores perfumes, as melhores camas para me deitar. Ela é uma rainha. Não, a Bíblia fala que Esther, quando ficou sabendo que o povo que estava lá fora, que era o seu povo, Esther se preocupou e não poupou a sua própria vida, jejuou, orou, intercedeu pelo seu povo. Escuta, queridos, quando tem problema dentro da sua casa, tem um propósito como teve Esther. Jejue, ore, lute,
lute, guerreie, se coloque em pé, porque homem e mulher deitado não vence guerra, mas homem e mulher que fica em pé, este é vitorioso. Guerreie, ore, e Deus vai te dar vitória. Arriba calabachórias. Esther pensou desta maneira: eu vou sacrificar a minha vida em favor daquele povo que está condenado. Eu vou sacrificar a minha vida em favor pelos perdidos. Eu vou sacrificar a minha vida em favor dos desencaminhados. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa igreja: quem quer sacrificar a sua vida em oração pelos desencaminhados, pelos condenados, pelos perdidos, pelos drogados, pela igreja, pelos pastores e também pela sua própria casa? Quem quer pagar um preço de oração? Porque Deus está procurando homens e mulheres que tenham um propósito, que deixam a sua própria vida para interceder por aqueles que Deus chamou. Esther, cheia do Espírito Santo, tomou uma atitude: é tudo ou nada. Jejuou, orou e foi até a presença do rei. Se o rei aceitasse Esther, ele teria que erguer o cetro de ouro para ela. Mas se ele não aceitasse e ele abaixasse o cetro, Esther seria morta. Mas como Esther não entrou na presença do rei de qualquer jeito, Esther primeiro buscou o rei dos reis. Esther primeiro buscou em jejum e oração. Esther não perdeu tempo, ela ganhou tempo. Quando ela entrou na presença do rei Assuero, o Senhor Jesus já havia aberto as portas para ela. As portas do palácio já estavam abertas para ela entrar. Quando você entra na presença de Deus com oração, com busca, com jejum, com adoração, o Senhor Jesus abre as portas da vitória para você receber. Para a palavra que o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e a vitória do povo de Israel foi ganha. Esther, vaso escolhido do lado de dentro. Mordecai, vaso escolhido do lado de fora. Deus tem propósito dos dois jeitos. Pastor, eu estou do lado de fora, nem sei quem eu sou. Mas Deus sabe quem você é. E Deus vai usar a tua vida dia por dia, menos dia, algo de maravilhoso vai ser operado através das tuas mãos. E se você crê, levante a mão, porque a unção está passando, a unção está passando, o propósito está passando, Deus vai usar. E Deus vai usar os que estão do lado de dentro do palácio para poder te ajudar. Deus tem nos ajudado. Do lado de dentro do palácio, Ele tem nos ajudado. Deus tem propósito de todas as maneiras. Vaso escolhido de fora e vaso escolhido de dentro. Deus usa do jeito que Ele quer e para que for útil. Escuta agora. Em João 19, 38. Vão comigo. João 19. Ribacalabachorias. Versículo 38. Vamos ler. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas o que? Oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo,
em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Diga glória a Deus. Nós vamos falar agora de 2 homens com propósito. Só que esses homens eram secretos, diga secretos,